Olá, eu sou Alessandra Farias, professora de Direito Civil e coordenadora de Direito da Unidade São Judas da Paulista e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que trabalhou muitos anos em várias áreas, principalmente a de telecomunicações, mas ele tinha um grande diferencial. Ele falava de coisas da natureza sempre e acabou se sofisticando nessa área. Então vamos bater um papo muito agradável com Antônio Guedes. É um prazer estar aqui com você. Eu espero que os nossos espectadores fiquem bem. Perfeito. Ô Guedes, a primeira vez que eu ouvi você falar um pouquinho fora do telecom foi do El Niño. Sim, é verdade. O fenômeno das águas lá. Sim. Na empresa teve onde eu trabalhava, eu fui chefe de uma área que era muito impactada com o fenômeno das chuvas. E aí eu quis entender um pouco para usar isso no meu trabalho, né? E estudei isso a fundo e isso resultou em umas coisas bastante interessantes, como uma programação mais adequada de serviços na rua, trouxe benefícios para a empresa. Bacana. E o teu gosto aí, a entrada assim nos parques e áreas verdes, como é que foi? Então, eu sempre, quando estive viajando, e eu viajei muito, a trabalho assim, por lazer, eu gosto ainda hoje, de fotografar parques e flores, fauna daquele local, né? E eu reuni um acervo grande. E eu, quando ainda não trabalhava diretamente com isso, eu passava para os meus amigos, né? Com um distribuidor, e na realidade o que aconteceu foi que alguns deles falaram: poxa, mas divulgue isso aí para mais pessoas, né? Crie um blog. Claro, eu não sabia nada dessa área, então eu tive que aprender, né? E com a ajuda de alguns colegas, e foi criado então um blog que começou a colocar essas informações, essas fotos e tudo, que é o Áreas Verdes das Cidades, que hoje virou um site. Perfeito. E você mapeou quais você queria primeiro? Como é que foi assim a escolha? Na realidade, inicialmente nós começamos com a Grande São Paulo, né? Nós fizemos uma programação de visitas. Hoje a Grande São Paulo tem cerca de 110, exatamente 110 parques municipais e em torno de 12 ou 13 que são estaduais. E eu fiz uma programação de visitas. Nós visitamos, hoje, nós temos visitado praticamente 103 desses 120 e poucos que somam os parques municipais e mais os estaduais. Interessante. E alguns você nunca tinha entrado antes? Não, nunca. E teve os parques mais periféricos que eu tive, assim, uma certa dificuldade até em chegar a eles, né? Só através do Waze mesmo, do carro para poder chegar a esses pontos, muito na periferia de São Paulo, mas são parques interessantes também, né, que atendem uma comunidade importante da cidade de São Paulo. E um outro objetivo também, ao criar o site, foi de mostrar que São Paulo tem áreas de lazer que muitos não imaginam, né? Todo mundo pensa que é uma cidade fria, cheia de concreto, mas existem outras possibilidades na cidade de São Paulo. E os parques, eles são, vamos dizer, é uma dessas atrações para você entrar em contato com a natureza. Então, esse também foi um propósito, de divulgar áreas verdes dentro da capital paulista, que depois se estenderam para outras cidades e inclusive outros países. Hoje nós temos 195 resenhas de parques, né? Essas resenhas são constituídas de informações básicas, assim como chegar lá,
informação daquilo que tem de atração principal, né? E além disso, nós temos também o aspecto de fauna, de flora que existe no local, né? Então são 195, sendo 110 na capital de São Paulo, e temos 35 no exterior também. É interessante que grande parte do pessoal, você pergunta dos parques aí, o pessoal cita Ibirapuera, Vila Lobos, mais alguns, né? É verdade. Há um desconhecimento grande e um dos objetivos claros do site é propiciar essas informações para a população em geral. Nós estamos, desde a criação do site, com cerca de 4 milhões e meio de views, e também estamos muito bem no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Ô Guedes, o teu olhar, assim, a partir do primeiro, segundo, até os 5, 6, o teu olhar foi mudando um pouco, mais aprofundado, assim, nas outras? Sim, eu, inclusive, por causa disso, eu fiz alguns cursos voltados a essa área. Bacana, legal. E os senhores... coisas também, não? Exatamente, eu, embora seja um engenheiro de formação, eu comecei a trabalhar mais nessa área de natureza, de entendimento de plantas, de identificação da flora, de fauna, né? E aí eu fiz alguns cursos sobre esses assuntos. Aí você viu que tem alguns locais que tem plantas inadequadas lá que foram plantadas? Absolutamente. Isso existe, infelizmente, porque não existia um regramento, vamos dizer assim, oficial do que poderia ser plantado. Então, por exemplo, no Parque Ibirapuera tem muita vegetação exótica, que são estrangeiros, né? Tipo anas, eucaliptos australianos, etc. Embora os eucaliptos australianos foram plantados lá para fazer um enxugamento da área, porque ali era meio que um pântano, né? Sim, os senhores espectadores sabem, mas ali era uma área de pântano, e o eucalipto australiano, ele suga essa umidade. Então, foi adequado para isso, né? Mas é uma planta, é uma árvore não, vamos dizer, não nossa, né? Sim. Como ipês, etc., que também tem no Parque Ibirapuera. E tem alguns locais que eles plantaram ficus próximos aos calçados, ou aquelas seringueiras também, né? Sim, absolutamente inadequados. Agora existe um plano diretor que, vamos dizer, vai ao encontro desse nosso desejo de ter coisas adequadas dentro da cidade em termos de arborização, né? Agora, precisamos fazer cumprir aqui também. E também trazer coisas da Mata Atlântica que estão acabando, né? Sim. A Mata Atlântica teve uma devastação importante, né, no território brasileiro, fruto do avanço da civilização, mas ainda tem uma reserva interessante. Aqui nós temos o Parque da Cantareira, que tem muitas espécies de Mata Atlântica, né? E é uma área preservada. Aliás, eu até recomendo uma visita a esse parque, que é muito legal. Legal. O Guedes, e quando você mapeou tudo isso daí, e o pessoal foi curtindo e tudo mais, aí você falou, eu vou começar a fazer isso no exterior também. Foi agradável também essa visita sua? Sim, na realidade eu peguei algum material que eu já tinha, né, de viagens anteriores. Né? Mas hoje em dia, quando eu vou viajar para um determinado país, eu procuro saber lá onde que tem parques assim, importantes para que eu possa fazer a visita. E daí resultaram 35 parques resenhados no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Tive a colaboração também de amigos que contribuíram com esses, com fotos e tal. A edição final é sempre minha, né, e da equipe. Mas as fotos, informações dos locais foram obtidas em 11 desses 35 casos foram de colaboradores. Os outros 24 fui eu mesmo. Que bacana, legal. Bom, Guedes, a sensação de estar no local e você acaba curtindo bastante aquilo lá. Sim. E percebendo o seguinte,
os pontos fracos, os pontos fortes e aquilo que pode ser mudado também. Sim, sim. Esse olhar você sempre tem. Sempre tenho. Eu procuro ter, e aí é uma coisa que eu deixo bem claro no meu site, eu não tenho viés político nem ideológico. Certo. Eu vou lá para fazer um trabalho, vamos dizer, crítico. Se eu vejo coisa errada, eu saliento esse tipo. Se eu vejo coisa boa, eu também. Né? Então, infelizmente, durante um bom tempo, e ainda hoje temos casos assim, a manutenção dos parques tem deixado a desejar em São Paulo. Né? Não para aqueles mais vistos, como você citou, Ibirapuera, Vila Lobos, enfim, esses têm um olhar, o próprio Cantareira tem um olhar maior na administração. Né? Mas parques mais periféricos, algumas vezes a gente vê que a manutenção fica a desejar. Né? E uma coisa interessante, que vários estudos já mostraram, Kendi, é que o bem-estar que uma caminhada no parque entre a natureza causa. Estudos americanos e japoneses, assim como alguns europeus, como o da Escócia, que eu recentemente vi, mostram os benefícios de você caminhar por parques, entre árvores, não só para a sua saúde física, mas como também a mental. Porque isso parece, né? Exatamente, exatamente. E é interessante que da Escócia, inclusive, ele fala da medição do ritmo cardíaco, sabe? Que ele se acalme, né? Como se fosse um bálsamo, no sentido de vamos dizer, diminuir a ansiedade das pessoas, que hoje é tão grande no período ao mundo que vivemos. Maravilhoso, maravilhoso. Porque o que eu sinto em algumas praças de bairros é que ali tem realmente política, mas se você olha assim, eles colocam a grama, São Carlos do Liberal, debaixo das árvores. É nítido e claro que dali a pouco a grama morre, que ela não aguenta sombra. Só que eles não colocam, por exemplo, o amendoim de jardim, que ele consegue sobreviver a todas aquelas coisas. É o que já comentamos sobre a falta de um direcionamento adequado. Mas existem trabalhos em cima disso. É que são poucos divulgados e muitas vezes essas leis, infelizmente no Brasil, muitas vezes ocorre isso, não são respeitadas. Né? Então a gente vê coisas do tipo plantar um ficus numa calçada, quer dizer, destrói a calçada toda, prejudica a árvore, mata a árvore. Ou uma paineira também, né? Exatamente. Então essas árvores, especialmente de grande porte, não são para ser colocadas em vias públicas, óbvio, né? Mas eu espero que algum dia a gente consiga ter um relacionamento melhor com relação a isso. Está se fazendo muita coisa. Hoje os viveiros municipais, por exemplo, eles só entregam mudas que sejam naturais do Brasil. Que bacana. O manequinho existe? Exatamente. O manequim, aliás, um bom passeio para os senhores espectadores irem ver o manequinho Lopes, que fica dentro do Parque Ibirapuera. E tem outros viveiros também, no Parque do Carmo, por exemplo, enfim. Mas eles só fornecem plantas nativas. Perfeito. Não, mas é bacana. Ao longo do tempo eu creio que isso vá, vamos dizer, tomando corpo e a gente não tem mais esses problemas. Eu ainda tenho um sonho de que, por exemplo, algumas praças, alguém da prefeitura um dia faça um buraco, um dia da semana, e a população ao redor pode colocar produto orgânico, cascas de frutas, de legumes, borra de café, tal, essas coisas, e tampar aquilo. Sim. Né? Porque nós jogamos muito lixo no lixo. Verdade. E muita coisa poderia ser muito benéfica lá para... Primeiro a gente precisa aprender a reciclar material. Né? Ainda é meio palavrão ainda. A minha mulher trabalha com essa coisa de reciclagem. Né? Então, assim, se nós reciclarmos adequadamente, muito dessas coisas que hoje vão para o rio, para os mares, seriam evitadas. Né? E essa ideia é uma ideia interessante. Agora, eu acho que a gente não pode esperar muito do poder público. Eu
acho que nós, como sociedade, temos que ter mais iniciativas no sentido de fazer as coisas. Não ficar cobrando o poder público sempre. Vamos fazer a nossa parte, né? O brasileiro cobra muito do poder público, mas não faz muitas vezes muitas coisas para o bem da sociedade, né? É a coisa da reciclagem que estou citando agora. Muita gente não recicla as coisas devidamente, né? E isso é meio complicado. Perfeito. Guedes, nós estamos aí nos instantes finais. Te agradeço imensamente pelas informações valiosas que você trouxe. E esse trabalho seu não para. Não para. Nós estamos com 195 parques desenhados, como eu já citei, e a ideia é a gente continuar. Em termos do site, a ideia é fazermos um aplicativo, né, no sentido que tenhamos possibilidade, por georreferência, de fazer uma realidade virtual, aumentada, né, que se chama, ou seja, você em determinado lugar, qual é o parque mais próximo, né, esse é um dos projetos que a gente tem, e convido os espectadores para visitar os parques das cidades. Legal. Volto a dizer, além da questão física, de você caminhar, fazer exercício físico, tem a mental, né? E dentro do parque existe um fenômeno bastante interessante com relação à umidade e temperatura, né? A Universidade Federal de Mato Grosso constatou que em Cuiabá existe, no centro da cidade, um parque e a temperatura dentro do parque é menos 4 graus do que no entorno desse local. E mais importante ainda, a umidade, que é em torno de 20% na cidade de Cuiabá, dentro do parque, por causa das árvores, enfim, da vegetação, é 60%. Isso traz um benefício muito grande para a saúde, né, de uma forma geral. Sim, é uma pena que só agora que muitas informações estão sendo estudadas e divulgadas. Né? Com certeza, mas existe uma grande, vamos dizer, um grande foco nessa coisa da saúde, né? Especialmente na atualidade com relação a exercícios físicos, a questões mentais, etc, etc. Vão aos parques, vale a pena. Perfeito. Guedes, você gostaria de deixar seus contatos e fala o site também para o pessoal. Sim. O site é o www.areasverdesdacidades.com.br, né, tudo junto. Temos a nossa página no Facebook também, que é facebook.com/Áreas Verdes das Cidades, né, que é tudo junto também. Temos no YouTube e temos também no Instagram. Muito legal. E a sensação de quando você termina o trabalho e sobe, é muito bacana, né? É muito bacana. Você começa a receber feedback do pessoal. Há muito feedback positivo, algumas críticas, é óbvio, mas a maioria é porque o olhar, né, de cada pessoa vai muito do que como ele é, como ele interpreta. Então, às vezes ele acha que, por exemplo, aquele parque podia ser mais bem cuidado, e a gente acha que está sendo bem cuidado. Então, mas é inerente ao ser humano, né? E vamos dizer, essa discórdia faz parte. Faz parte. Então tá bom. Gratidão, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço e espero que vocês continuem indo nos seus parques. Eu costumo dizer que o parque e a vegetação faz bem para o físico e para a alma. Internautas, os agradecimentos então ao Antônio Guedes. Nós finalizamos mais um programa Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.